Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ítalo aqui. Pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês uma maneira de vocês conseguirem realizar testes nos workflows usando o N8N, apenas usando a sua máquina local, tá? Ah, porque às vezes a gente não quer pagar ou não precisa pagar o Railway, ou só quer estar fazendo um teste e não quer pagar, né? O Railway agora está cobrando, se eu não me engano, US$ 5 no mínimo, quando você entra ali. Então, hoje eu vou compartilhar essa maneira de você estar testando os workflows de maneira local, somente com sua máquina, tá? Com algumas ferramentas. Requisitos, tá? Vocês vão precisar ter o Docker instalado. O Docker é uma ferramenta de containers. Você consegue rodar sistemas em containers, tá? Então, vocês vão precisar ter o Docker instalado. Uma outra ferramenta chamada ngrok. ngrok é uma ferramenta que ela te permite criar túneis de conexão entre a tua rede e alguém externo à tua rede, né? Então, quando você cria um túnel, é como se você estivesse criando uma ponte de comunicação entre a sua rede, no nosso caso aqui, nosso computador, e nós podemos pegar esse endereço que o ngrok cria e fornecer para alguém para que ele possa acessar esse endereço e fazer teste. De repente a gente quer mostrar para um cliente uma aplicação, como ela está se comportando, mas não quer publicar ela em algum lugar para não ter que gastar, ou porque não tem uma alternativa viável. Então a gente pode estar usando uma alternativa que é o ngrok, né? A gente bota a aplicação para rodar na nossa máquina e faz o túnel de conexão. E esse túnel vai nos dar um endereço que a gente pode fornecer para alguém acessar, tá? Se você estiver usando o Windows, você vai precisar ter instalado o WSL para poder instalar as outras duas ferramentas ali, que é o Docker e o ngrok. Não necessariamente o Docker, mas o ngrok sim, tá? Para Windows é um pouco mais fácil as instalações. Eu não vou entrar em detalhes de instalação dessas duas ferramentas, ngrok e Docker, porque elas têm a documentação que pode auxiliar, tem boas documentações e tem vários tutoriais por aí pela internet também, tá? Eu já tenho essas ferramentas instaladas, tá bom? E agora a gente vai iniciar aqui o processo de instalação do N8N, tá? Na própria documentação do N8N, se a gente vier aqui, ele te mostra passo a passo como é que tu faz para instalar o N8N, tá? Então, começando aqui pelo ponto de entrada, né? Começando com o N8N, ele te dá dois comandos aqui que você precisa executar no teu terminal, ou no caso do Windows, o PowerShell, tá? Então, vou abrir meu terminal aqui, e a primeira coisa que ele fala ali, ó, é que você precisa usar o comando volume create, que nada mais é uma forma dele criar eu posso dizer uma pasta que vai ser específica para uso desse container que a gente vai estar subindo, tá? Porque o que acontece? Se a gente não fizer isso, quando você reiniciar o teu computador ou quando você matar o processo do teu N8N ou desligar o N8N, você vai perder tudo que você fez lá. Então, esse passo aqui é importante porque provavelmente se você estiver fazendo bastante teste, você vai estar querendo salvar os teus workflows aí para não estar perdendo e depois fazer o download e importar no servidor de produção, tá? Então vou estar criando aqui, ó, Docker volume create, criou meu volume e o segundo comando é aqui. Basicamente, aqui está falando que eu vou executar um container com o nome de N8N na porta 5678, apontando para a porta 5678 do meu container, da minha aplicação. Nesse caso aqui é o N8N, tá? Vou estar usando o volume N8N Data, que foi o volume que a gente criou anteriormente. E esse volume vai armazenar os dados da pasta /home/node/.n8n. Isso é uma pasta específica do N8N, tá? Então, se eu executar... primeiro eu vou dar um exemplo para vocês, executando sem volume, tá? O que acontece quando a gente não usa volume?
Então ele está iniciando aqui meu N8N, ele me dá um endereço aqui no final, que eu posso estar usando para poder acessar o nosso N8N. E a nossa instalação está pronta para ser usada, tá? Configurar rapidinho aqui. Beleza, nossa configuração do N8N está pronta para ser usada. Então o que acontece? Eu não coloquei volume lá, vocês lembram, né? Então se eu criar um workflow qualquer aqui, salvar ele e depois vir aqui no meu servidor do N8N e desligar ele, o que acontece depois se eu subir ele de novo aqui? Ele está dizendo que está disponível e aí ele está pedindo para me instalar de novo. Esse é o problema quando a gente não usa volume, tá? Então é extremamente importante. A gente vai voltar aqui e nós vamos usar o comando recomendado, que é o uso do volume. Beleza, já retornou aqui. Vou configurar novamente. Maravilha. Dessa vez, se a gente vier aqui e fazer algum workflow qualquer e salvar, ele deveria, quando a gente reiniciar o nosso servidor, ou desligar, ou qualquer outra coisa, quando a gente rodar o mesmo comando, a gente deveria ter nosso N8N de volta, como a gente tinha configurado ele. Então, eu já reiniciei ele e voltei aqui, então tá tudo certo. Ele está salvando os dados, tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente vai fornecer um webhook para algum sistema, né? Eu vou usar de exemplo aqui a Zapster. Para quem não sabe, a Zapster é uma API de WhatsApp que eu criei e a gente consegue estar enviando e recebendo mensagens através dessa API, tá? Então, quando a gente vai configurar lá na Zapster, eu quero saber toda vez que eu receber uma mensagem no meu WhatsApp, eu vou configurar um webhook, tá? Então, eu deveria criar um nó do webhook, pegar o endereço dele, copiar e lá na nossa configuração de instância da Zapster, e colar ela aqui. Só que o que acontece? Quando a gente coloca ali no N8N, ele nos dá esse endereço aqui, que é o endereço http://localhost 2.5678. Esse endereço localhost ele só funciona na nossa máquina, tá? É um endereço localhost, é um endereço que é usado no desenvolvimento geral para você fazer testes, então é um endereço que só é disponível dentro da tua máquina. Se você digitar localhost ou também 127.0.0.1 são a mesma coisa, tá? É tanto que se eu botar aqui, ó, 127.0.0.1, ele vai me retornar para o mesmo endereço, só que dessa vez, como o domínio é diferente, ele pede para me logar de novo, tá? O que acontece? Esse endereço localhost ele não funciona em endereços externos, ou seja, em sistemas externos que a gente queira colocar como endereço de webhook. Então, por isso a gente precisa fazer o tunelamento, precisamos fazer o túnel, né? Precisamos fazer a conexão entre a nossa rede local com a rede externa, e assim a gente consegue fornecer um endereço externo de uso de outros sistemas, ou para exemplo, etc. Tá? Então, o que a gente faz? Usando o ngrok, estava até rodando aqui, usando o ngrok, depois de ter instalado ele, a gente vai ter que rodar um comando que é assim, ó, ngrok http 5678. O que eu estou dizendo aqui, ngrok? Eu quero que você faça um túnel utilizando o protocolo HTTP na porta 5678
Ítalo, de onde é que você tirou isso aí? O protocolo HTTP é o protocolo de entrada das comunicações webhooks, tá? E a porta 5678 é a porta que a própria documentação do N8N recomendou para a gente. Então ele fala aqui que esse comando vai fazer o download da imagem do N8N e vai iniciar um container expondo ele na porta 5678. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente está expondo, né, na porta 5678 lá com aquele parâmetro. Então é com base nisso que a gente define ali no ngrok qual que é a porta que ele tem que conectar, tem que fazer o túnel para poder fazer funcionar, tá? Rodando isso, a gente vai ter aqui, então, um endereço externo que a gente pode usar para estar trabalhando no nosso N8N. Então, se eu trocar o meu endereço por esse aqui, deixa eu salvar esse, ele vai nos levar aqui para a nossa instância do N8N, só que ele está pedindo para mim fazer login. Então, eu vou usar os dados que eu fiz o cadastro. E aqui a gente está conectado já no nosso N8N usando o túnel. Se eu fornecer esse endereço aqui do ngrok para qualquer outra pessoa, ela vai conseguir acessar a minha aplicação, tá? Só que tem um porém aí. O ngrok, por questões de segurança, quando uma pessoa tenta acessar esse endereço fora da sua rede, ele exibe uma página diferente que vai pedir um tipo de autenticação lá para a pessoa. Então, se esse for o caso, você tem que passar lá o endereço de IP, eu não me lembro qual que é a autenticação, mas em um outro momento eu posso estar mostrando para vocês. Então, basicamente, a gente está conectado aqui. Vamos lá, então, por exemplo, conectar o nosso webhook na Zapster, né? Ou seja, eu quero escutar toda vez que alguém me mandar mensagem, eu quero escutar lá nesse webhook, é que ele inicia esse workflow. O que a gente faria normalmente, né? A gente copiaria aqui o endereço, iríamos lá na Zapster e colaríamos aqui. Mas, peraí, a gente está vendo aqui, ó, que o endereço continua o mesmo. Será que eu copiei errado? Vamos dar uma olhada lá. Ó, o endereço não está errado, tá? O que acontece? Quando você inicia o N8N, existem alguns parâmetros que são chamados de variáveis de ambiente, né? Que a gente pode estar usando para configurar certas coisas do N8N. E a gente vai usar um parâmetro específico do N8N, que é, se eu não me engano ele está aqui, em endpoints, que é esse aqui, ó, webhook URL. É esse cara que vai definir para a gente, ali na nossa interface, a exibição do endereço. A gente precisa usar esse parâmetro? Não precisamos. Se a gente quisesse, a gente poderia vir aqui, só para vocês verem funcionando. Vou testar o workflow. Se eu colar aqui o endereço, o localhost, ele vai dizer que nosso workflow foi iniciado, e realmente ele foi iniciado. E também se eu escutar novamente, colar nosso endereço, mas trocar essa parte aqui pelo nosso endereço do túnel, que seria esse aqui, só lembrar de adicionar o P que faltou, ele vai dar o mesmo resultado, tá? Então ele iniciou aqui nosso workflow. Então, esse segundo passo de configuração do N8N não é extremamente necessário. Você pode, para você já deixar certinho aqui esse endereço do webhook, mas se você tiver paciência de toda vez que copiar ter que alterar ali o endereço base, fica à vontade, tá? Então vamos lá, eu vou desligar o nosso N8N. Um detalhe, tá? O nosso ngrok ele já precisa estar rodando. Então é bom se atentar que se eu cancelar aqui o nosso ngrok e botar ele para rodar de novo, ele vai dar um endereço diferente para a gente. Vamos comparar? Ó, vou fixar aqui essa telinha. E a gente vai ver aqui o início, ó, 8E 5F, né? Então o nosso endereço anterior era 7C36. Então ele está diferente. Então eu vou copiar de novo esse endereço aqui. E vou rodar nosso comando anterior que a gente usou para iniciar o N8N. Porém, dessa vez, eu vou adicionar um parâmetro novo, que é aqui, ó, espaço tracinho E,
nosso nome do parâmetro, que é o webhook URL, igual ao nosso endereço que a gente copiou do túnel, tá? Então ele vai iniciar aqui e já podemos acessar ele de novo. Vejam, já consegui acessar aqui. Mas agora, se eu entrar aqui no nosso webhook, a gente vai ver que o nosso endereço já está com o do túnel, configurado o do túnel, tá? Então, só para exemplificar melhor, o que eu vou fazer? Mostrar para vocês que a comunicação funciona quando você manda para outros servidores. Vou copiar esse endereço de teste e vou configurar a minha instância lá da Zapster. E vou colar no nosso webhook e vou selecionar a mensagem recebida. Só para dar um pouco mais de interação, o que eu vou fazer Vou fazer um primeiro teste. Tá dando um erro aqui. Tô no endereço antigo, tá vendo? Vou entrar no nosso... Vou fechar essas abas aqui, na verdade. Eu vou... Como está configurado lá, eu vou botar para um ladinho aqui. Vou no meu WhatsApp de teste aqui. Ele está escutando, então vou mandar um oi aqui, tá? Aparentemente ele funcionou, mas deixa eu ver se não é por conta do endereço do endereço do túnel. Vamos tentar usando o endereço do túnel lá e escutar para ver se ele vai responder, tá? Vou ter que fazer o login de novo, porque agora é um endereço diferente, né? Vamos lá, vou limpar novamente aqui. Vou iniciar o teste. Vou dar um oi, vamos ver. Aparentemente também não deu certo. Será que eu coloquei o endereço certo lá na Zapster? Não coloquei certo, ó. Aqui lá na Zapster, isso varia de sistemas para sistemas, tá? Na Zapster a gente tem que trabalhar com endereço post. E assim a gente vai conseguir salvar só para garantir. Vou testar novamente. Agora chegou. Você viu que foi bem rapidinho. E a gente consegue ver os detalhes da mensagem aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Vou fazer uma interação simples aqui, tá? Eu vou dizer aqui que quando uma mensagem chegar, vou até pegar o exemplo para a gente trabalhar com o exemplo. Que quando uma mensagem chegar, eu vou responder ela. Eu vou na documentação da Zapster, que eu deixei pronta aqui, e vou copiar esse comando que eu montei, coloquei meus dados aqui da distância e do conteúdo que eu quero enviar. E vou importar aqui. Beleza. A minha intenção, então, é, toda vez que alguém me mandar mensagem lá naquele número, eu vou, então, fazer assim, resposta. Oi, estou respondendo. E eu vou responder para o número que me mandou mensagem, que seria esse aqui. E, em adicional a isso, eu vou responder
reply to para a mensagem que chegou aqui, tá? Então vamos fazer um teste. Salvar. Vamos no nosso WhatsApp. Test workflow. Ele mandou ali a mensagem que estava pinada. Deixa eu tirar aqui. Salvar de novo e testar. Vamos lá. Chegou sem nenhum mandar. O que acontece? Isso é uma mensagem, como eu tinha feito errado nas outras mensagens ali, aí as apps ela tenta entregar as mensagens até 5 vezes, né, quando essa mensagem falha na entrega. Então, como as outras tinham falhado lá, que eu tinha colocado um método errado, né, ao invés de post, eu botei get, ele tentou entregar. Inclusive, essa foi a última tentativa de entrega. Aqui a gente consegue a contagem, tá? Então, vamos lá. Vamos de novo. Eu tinha copiado a mensagem ali, hoje isso é um teste. Então vamos ver o que vai acontecer. A mensagem chegou e ele respondeu ali pra gente, tá? Enquanto eu ficar mandando mensagem, eu posso até deixar um pouco mais dinâmica essa mensagem aqui. Vou botar aqui resposta. E vou botar, entre aspas, o conteúdo da mensagem que ele me mandou. Que nesse caso é aqui, ó. Então vamos lá. Opa, esqueci de clicar aqui em Test Workflow. Vou esperar um pouquinho porque ele vai tentar entregar a notificação novamente. E aí a mensagem vai chegar aqui. Vamos lá. Vou fazer melhor. Vou mandar novamente. A mensagem chegou. Olha lá, resposta. Isso é um teste. Vou mandar mais uma vez. Vejam que é bastante rápido essa questão de tunelamento, né? Praticamente não impacta em nada em questão de velocidade e etc. Então, pessoal, isso é o que eu queria compartilhar com vocês, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, que queiram que eu responda, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Eu vou deixar todos os links que eu usei aqui de referência na descrição do vídeo. Vou deixar também o meu número de WhatsApp, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, podem falar comigo no WhatsApp que eu vou responder o mais rápido que eu puder, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, realmente deixa um like aí para ajudar a gente, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.